o principal fator para a sobrevivência de qualquer organismo é dispor de uma fonte de energia, o alimento. Assim, o equilíbrio de um ecossistema requer padrões complexos de relações alimentares. A eliminação ou redução drástica de um dos elementos dessa complexa relação coloca em risco o equilíbrio de todo o ecossistema. Por isso, o homem deve ter a consciência de que a sua interferência na natureza pode causar desastres ecológicos irreversíveis. Alô, turma. Hoje nós estamos aqui para falar sobre as relações existentes entre os seres vivos. Vamos começar com uma primeira relação, talvez uma das relações mais importantes, porque é uma relação energética entre os seres vivos. Essa relação é uma relação alimentar entre os seres vivos. Vejam, sempre existe a passagem de alimento por um ecossistema. E essa passagem de alimento é uma passagem sempre cíclica. O alimento, ele circula ciclicamente dentro de um ecossistema. Como assim? Existem os produtores, os indivíduos que produzirão o alimento nesse ecossistema. Quem é que consegue produzir alimento? Quem transforma matéria inorgânica em matéria orgânica? Matéria inorgânica, água. Matéria inorgânica, gás carbônico. E vai transformar em matéria orgânica. Proteínas, vai transformar em glicose, em energia para os outros seres vivos. E faz isso normalmente através da luz. Fotossíntese, então, nós estamos falando? Exatamente, nós estamos falando de fotossíntese. Os seres autótrofos, os seres vivos fotossintetizantes, os vegetais, então são responsáveis pela produção de alimento dentro de um ecossistema. Agora vejam, não só o alimento é produzido por esses seres fotossintetizantes, também é produzido o oxigênio livre, como nós vimos nas nossas aulas sobre a fotossíntese. Então, o alimento de um ecossistema, que é o combustível dos seres vivos, e também o oxigênio, que é o comburente que vai conseguir queimar o alimento, vai ser produzidos pelos seres vivos. Esses são os únicos produtores existentes dentro de um ecossistema. Dentro de um ecossistema nós teremos os outros seres vivos, que todos eles serão consumidores. Os consumidores, eles estão divididos em vários níveis tróficos. Trofos, alimento, níveis alimentares. Esses níveis alimentares, eles vão estar divididos conforme o tipo de alimento desses indivíduos. Por exemplo, nós chamaremos de consumidores primários o nível trófico dos indivíduos herbívoros, aqueles que se alimentam de produtores. Nós chamaremos de consumidores secundários os indivíduos que se alimentam de consumidores primários, são predadores. Logo, nós teremos aí um indivíduo carnívoro que vai predar os indivíduos consumidores primários. Chamaremos de consumidores terciários, ou C3, consumidores de terceira ordem, quem se alimenta de C2, e assim sucessivamente. Os indivíduos, conforme vão consumindo os alimentos, eles vão desperdiçando parte desse alimento. A energia vai se dissipando conforme passa de um nível trófico a outro. E o que vem a ser a cadeia alimentar? A cadeia alimentar vem a ser a representação gráfica desse fenômeno, de que é a passagem do alimento de um nível trófico para outro nível trófico. Podemos, então, definir também nível trófico como sendo aonde está o alimento naquela hora dentro de um ecossistema. Vejam, então, vamos guardar as definições, gente. Venham conosco.
Cadeia alimentar é a representação gráfica de como o alimento passa de nível trófico para outro nível trófico dentro de um ecossistema. Então, dentro de um ecossistema, temos diversos níveis tróficos. Devemos também guardar a outra definição. Qual a outra definição? A outra definição seria a definição de nível trófico. Conosco. Nível trófico é onde o alimento, vejam que nós fazemos questão de dizer que esse alimento é importante por ser energia. É onde o alimento está armazenado no ecossistema, naquele determinado instante. Isto é, aonde essa energia está naquele momento. Se ele está dentro de um consumidor primário, dentro do consumidor secundário ou dentro mesmo de um produtor. Como nós falamos, existe perda de energia quando passa de nível trófico para outro nível trófico o alimento. Então, uma cadeia não pode ser muito longa, porque há uma degradação de energia. Na natureza, normalmente, uma cadeia alimentar vai ter 5, no máximo 6 elos. Muito difícil seria uma com 7 elos. É quase impossível porque há grande perda de alimento, de energia quando passa de um nível trófico para outro. Em média, passa de um nível trófico para o nível trófico seguinte, em média, somente 10% da energia do primeiro nível trófico. Como assim? Vamos ver um exemplo. Imagine que eu tenho um vegetal, ele é autótrofo, eu vou chamá-lo de produtor. O produtor, para mim, é o que eu chamo de P, produtor. Ele vai ser alimento de C1. Vejam que a flecha deve ir sempre de quem é consumido para quem consome, da onde sai o alimento para onde vai o alimento. Aqui eu tenho um consumidor primário, um indivíduo herbívoro. Vejam que esse indivíduo herbívoro vai servir de alimento para outro indivíduo. O alimento passa de C1, consumidor primário, para um C2. Esse daqui já é um animal. Logo, ele vai ser um carnívoro C2. Carnívoro porque esse indivíduo já é um animal. Esse é um predador. Poderíamos ter outros níveis, C3, C4, C5. Mas sempre depois vai ser reciclada a matéria orgânica pelos decompositores, que são bactérias e são fungos, que irão transformar tudo isso, toda essa matéria orgânica desses níveis tróficos, para a matéria inorgânica, para ser novamente reaproveitada pelo produtor. Por isso nós dizemos que todo o alimento passa ciclicamente. O ciclo da matéria, ele é realmente cíclico. Nós podemos dar exemplos de cadeias alimentares. Os exemplos mais comuns, que são muito utilizados, e nós vamos, inclusive, dar exemplos de como nós podemos causar um desequilíbrio. Vejam conosco. A planta. Quando serve de alimento para um coelho, planta é um produtor primário. Coelho é um consumidor. Vejam a raposa consumidor também. Consumidor primário, consumidor secundário. Neste caso, a planta está servindo para um rato de alimento, que vai servir de alimento para a cobra, que servirá de alimento para o gavião. Vejam que nós temos aqui uma cadeia mais longa que essa. No gavião vai ter menos energia do que na raposa. Nesse caso, mais longa ainda é a cadeia. No gavião, neste caso desse ecossistema, deveria ter em menor quantidade, porque não vai haver energia suficiente disponível. Vamos ver um exemplo de um desequilíbrio que poderemos causar.
Uma certa comunidade tenta destruir todas as cobras ou destrói todas as cobras porque acha esse muito peçonhenta a cobra. Não existindo cobra, vai terminar os gaviões, porque não tem alimento do gavião. Como não tem o predador do rato, a comunidade de ratos vai aumentar muito. Essa população aumenta demais. Aumentando demais, vai consumir toda a planta que existir. Quando consome toda a planta, não existe mais alimento. E acaba toda a população de rato. Veja, interferi em um único elo da cadeia e eu acabei com toda a cadeia alimentar. Eu acabei com todo o ecossistema. Por isso o homem deve tomar muito cuidado, né, quando interferir no meio ambiente, porque pode estar interferindo negativamente. Na natureza não é comum uma cadeia alimentar, porque uma cadeia alimentar seria muito linear, o que não é comum na natureza. O que existem são realmente várias cadeias alimentares em um mesmo ecossistema, várias cadeias que se entrelaçam e são interdependentes. Uma cadeia sempre depende da outra. E a isso nós chamamos de teia alimentar. Vamos marcar o conceito? Vamos lá. Teia alimentar é o entrelaçamento de duas ou mais cadeias alimentares, e essas cadeias alimentares são sempre interdependentes. Como é esse negócio de interdependência das cadeias alimentares? É porque não existe somente um único caminho que eu posso ir pela teia alimentar. Nós preparamos aqui um exemplo de uma hipotética teia alimentar. Vejam conosco. Eu tenho dentro desse ecossistema o meu produtor, que nós podemos chamar de produtor primário, o único produtor que são as plantas, que servem para coelhos, para ratos e para insetos. Esses três indivíduos serão consumidores primários. Esse rato serve de alimento para a águia. Comendo o consumidor primário, a águia será um consumidor secundário, C2. Mas vejam, quando a cobra come o coelho, a cobra se transforma em consumidor secundário, porque está comendo como consumidor primário. E vejam, a águia está se alimentando da cobra. Ela é consumidor terciário. Além de ser consumidor secundário, ela também é consumidora terciária. Vejam que um indivíduo em uma teia alimentar, ela pode pertencer a vários níveis tróficos ao mesmo tempo. Por hoje nós deixamos você aí e dizendo, o homem deve tomar cuidado ao interferir no meio ambiente. Até a próxima semana.